Artigo 3º-D do nosso CPP comentado. É a continuidade do Instituto de Juízo de Garantias, Juiz de Garantias. Instituto criado para dar mais garantia ao réu na sua defesa, para evitar a contaminação do juiz que vai instruir a ação penal. Lembro a você que esse texto legal está suspenso por força de uma liminar deferida pelo ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal. Acompanhe a leitura. Artigo 3º-D. O juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. O que significa isso? O artigo 4º e 5º desse Código, ele trata do inquérito policial. Inquérito policial. Aqui, a regra se torna mais clara no sentido de mostrar para as partes, mostrar para os atores do processo penal que o juiz de garantia que praticar atos de medidas cautelares dentro de um inquérito policial, ele fica impedido de instruir aquela ação penal e de julgar aqueles réus. Por que a necessidade de ter essa regra? Eu vou te explicar de forma prática. Porque dentro do Poder Judiciário acontece às vezes algumas mudanças. E um homem ou uma mulher que hoje é um juiz, uma juíza de garantias, daqui a 2, 3 anos, ele pode ser transferido daquele juízo e pode ir para um juízo comum. E naquele juízo comum pode acontecer dele encontrar ali casos onde ele funcionou como um juiz de garantia. E desta forma ele fica impedido de julgar aquele caso porque ele conheceu a prova preliminar. Ele produziu a prova preliminar. Essa é a razão desse instituto. Evitar problemas futuros. Evitar que um juiz de garantia que produziu muitas provas cautelares contra o réu julgue esse réu futuramente. Ele já vai estar contaminado pela investigação que ele conduziu. E o parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições desse capítulo. Existem cidades muito pequenas no Brasil e que precisam de juízes lá. E nós chamamos as cidades de comarcas, dentro da regra de organização judiciária. Essas cidades que só tem um juiz de direito trabalhando, você não tem como ter um juiz de garantias e um juiz de direito. Então, o tribunal será obrigado a criar uma sistemática onde frequentemente tenha mais de um juiz passando pelaquela comarca. E aquele juiz vai se dedicar apenas ao juízo de garantias, a ser juiz de garantias, não podendo se misturar com o juiz instrutor, não podendo atuar como juiz instrutor. É uma questão administrativa que o Poder Judiciário terá que resolver para que possa funcionar com plenitude essa regra do juiz natural. Artigo simples, direto, ainda com eficácia suspensa, mas importante que nós conheçamos ele. Espero ter contribuído com você. Um grande abraço. Fique sempre com Deus.